TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem, se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando o 23º domingo do tempo comum. E o Evangelho traz para nós Jesus, que pede que o reino de Deus seja colocado em primeiro lugar nas nossas vidas. Não que Ele está dizendo para que a gente esqueça das nossas famílias, esqueçamos do convívio da comunidade, convívio familiar, mas aqui Jesus está dizendo: aquele que não se desapega, as pessoas que estão presos às realidades das coisas, das pessoas, dos relacionamentos, esses não podem ser discípulos de Jesus. Jesus, o reino de Deus, precisa ser em primeiro lugar na nossa vida. É isso que Jesus está querendo nos dizer. O desapegar não é abandonar, mas é não colocar em primeiro lugar. Nada e nem ninguém, meu irmão, minha irmã, pode estar em primeiro lugar na nossa vida a não ser Jesus Cristo. Primeiro Deus, e depois as coisas vão sendo acrescentadas conforme uma hierarquia que cada um pode decidir. Mas primeiro é o reino de Deus. Tem pessoas que colocam o seu trabalho em primeiro lugar, a sua família em primeiro lugar, os seus bens materiais em primeiro lugar, e se esquece de colocar Deus. Porque, meu irmão e minha irmã, se você não pôr a sua família no coração de Deus, não tem sentido nenhum. Se você não entregar nas tuas mãos os seus bens materiais, nas mãos de Deus, não entregar o seu trabalho nas mãos de Deus, na hora que você mais precisa, não tem com quem contar. A nossa família precisa ser consagrada nas mãos do Senhor. O nosso trabalho, os nossos bens, tudo temos que colocar sobre o senhorio de Jesus.
Jesus também fala: quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. O que é a cruz? São as nossas realidades, as nossas mazelas, os nossos pecados, as nossas limitações, situações na nossa vida que a gente muitas vezes não concorda, não aceita. São as nossas cruzes. Tomar isso e ir atrás de Jesus, seguindo a Jesus para ser seu discípulo. Muitas vezes nós damos valores demasiado às coisas que nos acontecem, de forma que essas coisas parecem ser tão pesadas, mas na verdade não são tão pesadas como achamos. É porque nós damos valor demasiado às situações. Vemos muitas pessoas que se fazem de vítimas dos problemas, das dificuldades, das lutas. Não, é preciso que cada um assuma a sua responsabilidade diante das situações. E meu irmão, minha irmã, muitas vezes as nossas cruzes somos nós mesmos que procuramos. Tem cruzes que tudo bem, nós somos isentos. Mas outras cruzes somos nós mesmos que procuramos. Como diz, eu gosto dos ditados populares. Diz assim: tem pessoa que procura sarna para se coçar, né? Quer dizer, tem pessoas que procuram os problemas por escolhas muitas vezes erradas, decisões não muito acertadas na vida, e aí vem as consequências. Porque muitas vezes o que as pessoas querem? Apenas o bônus das coisas, mas não se preocupam com o ônus. Tudo tem uma consequência. Então muitas coisas, meu irmão, minha irmã, não é culpa dos outros, é nossa própria culpa, por decisões que tomamos e depois a realidade vem. Então é preciso assumir as nossas cruzes e caminhar, e procurar fazer diferente na nossa vida. É isso que Jesus está nos dizendo. E também na nossa vida nós precisamos aprender a organizar as coisas. Como Jesus está dando exemplo de alguém que vai construir uma torre, precisa saber se tem condições de fazer isso, né? Para não cair no descrédito. E realmente a nossa vida precisa ser estruturada dessa forma. Organizar, planejar as coisas. Colocar tudo nas mãos de Deus, mas não deixar de planejar, de organizar. Como tem um outro ditado que eu gosto muito, que diz assim: tem pessoas que dão um pulo maior que as pernas. Então temos que ter cuidado, pedir a sabedoria de Deus para administrar bem os nossos bens, administrar bem as coisas que nós estamos fazendo. É necessário isso, senão meu irmão, minha irmã, nós vamos cair no descrédito. Por isso, Jesus dá um outro exemplo, falando desse rei que ia começar uma guerra com outro. Ele primeiro tem que se sentar e ver: eu tenho 10 mil homens, será que eu vou conseguir enfrentar o outro que tem 20 mil? Olha, o meu soldado tem condições, então eu posso fazer isso. Não, eu não vou conseguir vencer, porque ele tem o dobro de soldados. Então, vamos tentar a paz antes de começar a guerra. O que significa isso? Também a dimensão da organização. Pedir a sabedoria de Deus para organizar a nossa vida. Nesse tempo de crise financeira que estamos passando, meu irmão, minha irmã, é evangélico organizarmos as coisas, gastarmos aquilo que a gente tem. Tem pessoas que acham que as coisas podem ser feitas de qualquer jeito. Não. É evangélico também organizar nossas finanças. Jesus está dizendo isso. Cada coisa no seu devido lugar. Saber gastar com responsabilidade. Tudo isso está dentro da vida religiosa por causa de um testemunho. Uma pessoa que se diz cristã católica, mas é uma pessoa mal organizada nas suas finanças. Deve todo mundo. É caloteiro. Isso não é testemunho de um cristão católico. Um cristão católico precisa ser alguém que tem as suas finanças organizadas. Porque nós somos testemunhas de Jesus Cristo.
A desonestidade não compete para um cristão católico. Então, o evangelho deste final de semana está sendo muito claro para nós. Esse domingo o evangelho é muito, muito claro. Nós precisamos ser homens e mulheres que testemunhem o evangelho para as outras pessoas, inclusive na nossa vida financeira. Nós temos que honrar com os nossos compromissos. Estamos em crise, então vamos nos organizar. O cristão católico precisa testemunhar isso. Senão, nós vamos ser chamados de desonestos, de caloteiros. E isso não é um adjetivo muito bom para quem proclama o reino de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, assumamos a responsabilidade da nossa vida. Assumamos que diante do evangelho, nós precisamos pautar a nossa vida segundo os ensinamentos de Jesus. Assumir as nossas responsabilidades, assumir as nossas cruzes e caminhar. Porque as cruzes fazem parte da vida de todo mundo. Todo mundo passa pelas cruzes. As cruzes fazem parte da nossa vida. Não dá para abandonar as nossas cruzes. E muitas vezes nós queremos colocar a culpa nos outros. O meu esposo é a minha cruz, a minha esposa é a minha cruz, os meus filhos, o meu patrão, o meu trabalho, o meu padre, a minha comunidade é a minha cruz. Não, muitas vezes nós somos as cruzes das pessoas. Não é os outros que são as nossas cruzes, nós que somos. Então a gente precisa se converter para aliviar muitas vezes o sofrimento que levamos às outras pessoas. Então, meu irmão, minha irmã, não seja a cruz para os outros. Seja o alívio dessa cruz para aqueles que convivem com você. E que o Senhor possa te abençoar, cuidar de você, cuidar da sua família e te ajudar a testemunhar o reino de Deus, principalmente na sua vida financeira. Que o Senhor te abençoe pelas mãos generosas de Nossa Senhora e de Santo Agostinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.